O que vem à sua mente? Digo, Ralph, primeira coisa. Cachorro. Próximo. Um outro cachorro. Parecido, Um gato. mas não é. Um leão. Bom, ou ruim ou péssimo. Gostou? Não entendi. Então, foda-se. Fala, Fiel! Saudações corintianas, direto e reto aqui. Fatos marcantes sobre a carreira de Ralph de Souza Telles, o maior camisa 5 da história do Corinthians. E se não for Sem também, dúvida. cobrem o faraldo. Não, é sim, eu acho que é. E aí, tudo bom com vocês? A gente já faria esse vídeo, na verdade, de verdade seja dito, Já está o nosso cronograma. Exatamente. Mas, verdade seja dita, o Ralph destruiu. no clássico aí de sábado contra o São Paulo. E aí adiantou aqui nesse Exatamente, processo. porque nos vídeos que a gente já fez de histórias de jogadores do Corinthians, já foi do Jadson E o Zida? e o Zida, vocês pediram Ralph e a gente tá aqui fazendo do Ralph. A gente separou... Jadson o quê? Inclusive? Foi o personagem do nosso 100º episódio do Saudações Corintianas, foi ao ar semana passada, se você não viu. Estará aqui na descrição do vídeo. A gente começar a falar de cachorro, a gente poderia já começar falando sobre o da avó. Pitbull! Hã? É, pode ser. Não, eu ia falar de um dos fatos que a gente separou aqui do cachorro. Calma. Vamos por partes aqui. Tudo bem, Primeiro, quem é Ralph? Onde cresceu o menino Ralph? Ralph que se profissionalizou com 19 anos. Menino novo. Ele não teve Quando base. você tem hoje, Faraldo, por exemplo? 24. Então o Ralph, muito mais cedo Essa do que carinha de você, já havia ali vivido muito mais o futebol, pelo menos, né? E eu nunca joguei bola pro clube nenhum, por exemplo. Já jogou pelo meu timão? Pelo meu timão, é Defendendo verdade. meu timão? É verdade. Por quê? Ralph cresceu em São Paulo, na periferia de São Paulo, Parelheiros aí, como você nasceu em São Paulo. Nasci em São Paulo também. Zona Sul também, ou não? Zona Oeste. Vamos lá. Primeiro, Ralph jogou por quem? Imperatriz. Me corrija se eu estiver errado. Imperatriz, lá do Só que Maranhão. esse time não ficava em São Luís, na capital do Maranhão. Ficava muito longe mesmo. Quanto? Longe. No... 12 horas de ônibus, bicho. Eles iam de ônibus, não tinha essa mamata de avião que hoje os jogadores do Corinthians vão quando vão fazer uma viagem longa. Os caras iam de ônibus, 12 horas de estrada lá no Maranhão. Praticamente o Charlinho do futebol. E, porra, o cara ganhava um salário muito ruim lá, tava longe da família do Ralph aqui em São Paulo. Isso tudo ele novinho ainda, tentando dar os passos ali no início da carreira. Acho que como quase todos os jogadores que tentam ser jogadores de futebol, né? Isso. Foi pra lá por causa de um técnico, né? Que havia comandado ele aqui no Taboão de São Paulo, acabou indo pra lá pro Imperatriz. Chegou a ter uma passagem em relâmpago ali pela base do São Paulo, não deu certo. 6 meses meio sendo testado, não deu certo. Lá pro Imperatriz, que eu nunca havia nunca tinha ouvido O próprio falar. Ralph, numa entrevista que ele dá ao Globoesporte.com em 2012, admite que ele não conhecia o Imperatriz, mas ele viu como uma oportunidade pra estourar no futebol. E não que ele tenha estourado lá, mas ali foi o começo dele, né? Ralph chegou ao Corinthians em 2010 e o primeiro gol dele, rapaz, seria da hora. Vamos fazer aqui, ó. Sim. É o clássico Você sacou? contra o Santos no Pacaembu. Ralph fez um belo gol ali, o primeiro dele pelo Corinthians, e foi uma festa danada. E você se lembra desse jogo? Eu lembro, mano, influenciado ali pelo Dentinho. O Corinthians tinha um elenco muito legal. A gente envolvido ali pelo lado do torcedor com aquele time do Corinthians, ficava na expectativa de ver o time campeão no ano do centenário. Exatamente, era um time também embaçado. Tinha o Ronaldo ali, Roberto Carlos. Mas um fato marcante da história de Ralph é que o primeiro título dele pelo Corinthians seria no ano seguinte, mais precisamente em 2011, no fim de 2011, o Campeonato Brasileiro. Olha aí, a polícia tá vindo até prender a Tá ficando gente. mais forte, não tá? O quê? Calma, botão direito. Mais precisamente, o Campeonato Brasileiro Penta do Corinthians. O penta do Corinthians. E ele seria eleito o melhor volante Disso do vocês não campeonato. lembravam. Olha aí, só nas seleções, pessoal. Exatamente. Eu não lembrava que ele tinha sido eleito o melhor volante, apesar de não me surpreender com essa informação. No mesmo ano de 2011, só que aí antes do Campeonato Brasileiro, naquele Campeonato Paulista, né, daquela temporada, ele ficou marcado por dar um chapéu num garoto que jogava pelo Santos também. Quem? Quem? Um tal de Neymar. Levou o chapéu do Ralph. Olha aí, o cara era volante, tinha só a missão de defender e deu um chapéuzinho no menino Ney. Que aliás, quem era menino Ney naquela época, mas Sou hoje, muito mais o Ralph. Hoje o menino Ney segue, por exemplo, abaixo do Romarinho, com certeza. Sim. E do próprio Ralph. E do próprio Pedrinho.
Próxima curiosidade já passa pro ano de 2012. E vocês lembram com certeza, acho que é um dos fatos mais marcantes da carreira do Ralf e, consequentemente, da passagem do Ralf pelo Corinthians. Mano, o ano mais embaçado da história do Corinthians foi em 2012, ano que o time conquistou a tão chamada Libertadores. Quem começou? O primeiro gol daquela campanha histórica foi de ninguém menos que Ralf, e que gol e que roteiro foda lá na Venezuela. Contra o Deportivo Táchira, faz o gol de cabeça no último minuto, ali já nos acréscimos, pra empatar aquele jogo. Salvando, aliás, a conquista invicta do Corinthians. Sim. Olha aí. E a gente tava assistindo esse vídeo que vocês já viram ou estão vendo nesse exato momento aí que a Rafa colocou pra vocês. E veio na nossa cabeça aqui antes de gravar. O Ralf, a gente falou agora da infância sofrida dele, da juventude. O cara foi jogar bola lá longe da família, passou um monte de perrengue. Comia um Danone por dia na ida e na volta dos treinos pro Imperatriz. É verdade, ele já falou isso em entrevista. E eu esqueci porque eu quero ver onde você tá chegando. Não, eu quero dizer, eu fico imaginando o que passa na cabeça do Tite e dos próprios companheiros de equipe ali, numa situação tipo aquela. O Corinthians ali na Venezuela, jogando a Libertadores que era e ainda é um puta campeonato visado por todo mundo, envolve muito dinheiro. E, mano, o cara que não tinha nada quando era jovem, que achou que já estava no auge da carreira por ter chegado ao Corinthians, me faz um gol daquele que viria a ser o primeiro gol da histórica conquista. Grande da carreira. Tipo, é um bagulho muito grande que acontece ali no fundo, sabe? Eu fico imaginando. Enfim, divagações. Da hora. 2012 foi foda, 2015 também não seria tão diferente assim. O Corinthians também foi campeão em uma campanha histórica do Brasileirão. Ralf, titular absoluto, ele chega, por exemplo, a disputar em posição com o Bruno Henrique, mas Bruno Henrique se machuca, o Ralf volta e é campeoníssimo brasileiro pelo Corinthians e responsável por erguer a taça depois de Roberto de Andrade. Muito bem lembrado. Foi a única taça do Ralf, apesar dessa idolatria dele pelo pegou birra com o Robertão. Sim. Não por menos, né? O Ralf esperou aí 5 anos pra levantar a taça. Na hora de levantar a taça dele, vai o presidente me levantar antes. Tá de brincadeira. Ralf conta que ele não curtia muito vestir a braçadeira de capitão. Ele preferia, já diziam os técnicos, principalmente Tite, já dizia pra ele que ele era um líder técnico e que não precisava utilizar a braçadeira de capitão. Isso antes de 2015. Quando Tite volta em 2015, aí surge aquela história de rodízio, e aí sim o Ralf acaba eventualmente vestindo a braçadeira. No ano de 2015 também, mas antes desse Brasileirão, o Ralf teve uma marca muito importante comemorada, o jogo de número 300 dele. E foi num jogo muito especial também, porque foi aquela vitória do Corinthians contra o São Paulo, no primeiro confronto das duas equipes válidos pela Libertadores, na Arena Corinthians. Foi um dos jogos, aliás, da minha vida que eu vi o Corinthians jogar mais bola. Corinthians jantou o São Paulo. Ralf foi o responsável pelo primeiro gol do Corinthians com 105 anos de vida. O Corinthians havia feito aniversário numa terça-feira, o Corinthians jogou na quarta na Arena Corinthians contra o Fluminense e Ralf, que, mano, ele nunca faz gol, fez gol naquela vitória, o Corinthians estreando seu uniforme novo, então, laranja. Corinthians uniforme laranja, Ralf fazendo gol, tudo diferente. E foi foda. Outra curiosidade, outro fato marcante do Ralf, ele tá na lista dos 20 jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians por mais vezes, entraram em campo mais vezes. São 381 jogos até a data desse vídeo. Repete isso. Né? Aí fica... Se o cara estiver assistindo esse vídeo daqui 2 anos, pra ele, a data desse vídeo vai ser daqui 2 anos. Não, mas é por isso. Agora! Quando é agora? Fim de 2018. Então, tá As 5 rodadas do fim do Brasileirão. Gostaram, né? Então tudo bem. Obrigado. Ralf, que o Vladimir, por exemplo, aqui mais vestiu a camisa do Corinthians, 805 jogos, é isso? 85, 86, né? Não sei. Tem 800 jogos aí, um pouquinho mais. Tem um caminho, né, pra chegar no Vladimir. Não vai chegar. Quem sabe, se ele encerrar a carreira aos 50 anos, dá pra passar. Aí talvez passe. Você não sabe. Tudo bem. A gente falou aqui que é um dos caras que mais jogou pelo Corinthians, no atual elenco é o cara que mais jogou. Isso aqui é embaçado, eu diria que é o mais foda aqui. Sim. É o auge desses saudações, presta atenção. Meus amigos, 381 jogos. Primeiro volante, conhecido como Pitbull. Conhecido como Pitbull porque vai pra cima dos jogadores adversários. Ele nunca foi expulso nesses 381 jogos pelo Corinthians. Isso é embaçado. A gente tava comentando aqui nos bastidores que, mano, o cara tá se aproximando das 400 partidas, nunca recebeu um cartão vermelho. Já, por exemplo, tem nego que chega agora no Corinthians e, mano, tem 10 jogos, 5 jogos e já tem cartão vermelho. 2. Isso é muito absurdo. E ele leva muito a sério a história de, mano, fair play, de jogar bonito, e você não precisa dar butinada em ninguém pra
dá um desarme. Não isso é por muito acaso foda. que ele não tem expulsão. Ele realmente preza Leva por a não sério. fazer falta, ele fica puto quando ele sofre falta. É muito da hora isso. Ralf, que marcou o primeiro gol deste retorno ao Corinthians, ele retornou ao Corinthians no início de 2018, teve uma passagem pelo futebol chinês, e o primeiro gol dele foi contra o São Paulo, ex-clube, não dá pra colocar ex-clube porque foi só na base, mas bem enfim, pouco. foi num jogo foda, um clássico, o Corinthians com um jogador a menos, ele foi lá e mandou de fora da área, foi um puta golaço. Sim, um dos raros gols do Ralf que São até... 10. São Por 10 por enquanto. enquanto. Exatamente. Em 2018, após passagem de 2 anos pela China, passagem, aliás, na qual ele foi um pouco ídolo ali, porque ele chorou, cara, indo embora da China. Você acha que os caras vão lá só pra ganhar dinheiro? O Ralf criou sentimentos pelo Eu fiquei um futebol pouco chinês. triste com o Ralf, esperava que ele, por exemplo, pudesse chorar pelo Corinthians, ele não chorou pelo Corinthians, chorou Porque pelo ele sabia. Beijing Goa. Quem é Beijing Goa na fila do pão? Ele Mas sabia, que ele sabia que voltaria ao Corinthians e ainda chorará pelo Corinthians. Mas no Profeta, futuro muito distante, profeta farol. espero eu. Cobrem. A internet tá aí pra me Pra expor no mentir. futuro. O Ralf voltou em 2018 e voltou já sob aquela alcunha que o torcedor do Corinthians já sabia, de cão bravo, de pitbull. E o Corinthians fez uma bela de uma zoeira. A gente às vezes fala que o Corinthians não é tão craque na zoeira na internet. Nesse caso foi muito craque. Bastante criativo, eu diria. O Sim. Corinthians, para anunciar Ralf, que à época já negociava, tava esquentando ali, ninguém sabia o que estava acontecendo. Sim, o Corinthians anunciou com tweets, mas como, por exemplo, uma primeira montagem ali, cuidado, placa. cão bravo, uma placa. Aquela placa que você vê ali na rua da sua avó ali, tem uma placa sempre assim, com Rottweiler. Essa aí. Depois, um pouquinho de tempo, o Corinthians, sem fim, anunciou, cuidado, Ralf está de volta. O famoso Exato. Pitbull. Trocaram ali a fotinha do cachorro pela fotinha do Ralf. O nosso pitbull. Corinthians que já tinha um mordedor no elenco, Gabriel. E aí teve 2, criando uma raça de pitbulls. Nossa, a Rafa tá querendo agredir a gente aqui. Mas isso é curioso porque a gente falou que em 2015 o Ralf começou a perder espaço pro Bruno Henrique, foi lá e se consolidou. Aí agora, chegou com o Gabriel ali supostamente em alta, ele seria a reserva do Gabriel. Mano, foda-se que o cara é mais novo, o cara já tava jogando. Passou ali, tá jogando mais bola, não à toa, é o titular atualmente. Cara, demorou 9 fucking meses pra fazer um gol. Quase um neném. E eu que sou, Rafael, ó, ele, O tá? Ralf- É ele, tá? É farol. O Ralf deu a luz ao seu primeiro gol pelo Corinthians depois de 9 meses nesse retorno. Só Contra quem marcaria foi no esse fim de gol? semana contra o São Paulo em plena Arena Corinthians, um jogo decisivo pro Corinthians, ele foi lá e toma. Corinthians com um a menos, todo fudido, golaço. precisando de pontos, precisando pontuar no campeonato e vai o Ralf decidindo. Golaço, cruzamento de Trivela, o Thiaguinho, o Pedrinho só ajeita pro menino Ralf e ele chega e toma, busca lá, Jean. E ainda sai mostrando o tanquinho ali, pra quem fala que ele tá gordo, vai tirando. Tá acabando aqui os nossos fatos marcantes. Calma, segura. O penúltimo fato marcante que você mais desantenado aí nas redes sociais já sabe, você que não é muito antenado não sabe, o Ralf é todo zoeirinho no Instagram dele, não é mesmo, Vinícius? Eu não dei muito comentar não, é só vocês verem os prints aí. Olha. Ele é curioso e criativo, eu diria, Sim. nas localizações do Instagram dele. Por exemplo, ele Sentiu. compartilhou a foto dele no gol contra o São Paulo. Ele não compartilhou Arena Corinthians como localização. Ele compartilhou. Você faria? Eu? É, Sim. normal. Previsível, Lucas Farol. Tá bom. Ele escreveu lá na onde a felicidade é constante. Fofo. Fofo. E não é só isso, não. É padrão. Você vai entrar no Instagram dele, você vai encontrar um monte. Ele colocou lá onde a felicidade não tem preço. Ele já tirou foto em Aparecida, fazendo uma viagenzinha religiosa ali, lá onde Deus é minha força. Ele vai zoando em todos os lugares. E é fera, cara. É original. Tá, legal, bacana. Finja que você não assistiu isso e vamos para o último fato marcante Que palhaço. da carreira desse volante, um dos maiores da história Sim. do Timão. Esse talvez você não saiba também. Ele já vestiu a amarelinha, meus amigos. Eu acho que só tem uma camisa, tipo, é do Corinthians e tem uma próxima chegando perto. Eu diria que a camisa da seleção brasileira. E sim, Ralf já a vestiu. Quando Sim. foi isso? Foi naquela época que Em o Mano alguns- Menezes era o técnico da seleção, ali entre 2010 e 2013. Só estavam jogadores que estavam em atividade em seus respectivos países. Isso. E ele Então, fez parte ele ali de uma escalação muito peculiar. Vamos colocar muito aqui na raiz. tela. Só entrar veja a essa foto. escalação que tinha Arouca, Ralf e Paulinho no meio de campo. Pouco retranqueiro humano, hein? Durval Essa seleção. na zaga. Muito da hora. Cavalieri no gol.
Imaginem que relíquia. Uma escalação ousada. Enfim, Ralf disputou 7 partidas pela seleção brasileira. E aí, pega essa daí. O Zidanil não vestiu a camisa da seleção, mas o Ralf sim. O Zidanil não vestir é um erro, o Ralf vestir só 7 é um erro também, mas pelo menos nessa onda aí de corintianos, ex-corintianos, o Paulinho tá representando a gente, já que a gente citou o Paulinho aí. Enfim. E aí, o que você achou dos fatos marcantes da história de Ralf? Curtiu, não curtiu? A gente pode fazer um parte 2 daqui a uns anos, porque o Ralf continua jogando em alto nível, tem contrato com o Corinthians até o fim do ano que vem, opção pra renovar pra 2020, então ainda tem muito fato marcante pra ele registrar com a camisa do Corinthians. Tá com fome, tá com raiva. Não. Que ele é um cão bravo. Valeu aí, fiel. Deixe seu like, se inscreva no canal e estamos juntos. Até a próxima. Exato. Vai, Corinthians.